Em seguida, então, eu passei para a construção do berço. Tá? O berço, então, é uma estrutura que auxilia a montagem da embarcação e ela dá também toda o nivelamento do piso, né? Então, depois de construído o berço e nivelado direitinho, eu iniciei de fato a montagem do barco. Nesse momento do alinhamento do berço, eu achei muito importante eu me dar conta de que o piso onde eu estou construindo, ele não é necessariamente totalmente nivelado. Como é uma garagem, é muito comum a garagem ter uma leve inclinação, né, em virtude de a necessidade de correr água para fora e não para dentro, né? Então essa minha garagem ela tem uma pequena inclinação para frente e um pouco para o lado. Então, depois que eu montei o berço, eu alinhei os suportes, de acordo com o projeto, cada suporte tem uma altura específica. Eu alinhei eles num lado e o lado seguinte eu alinhei em relação a um nível mesmo, né? Eu medi um lado assim, tem que ter 20 centímetros de altura aqui, o outro lado eu não medi 20, porque senão ia ficar desnivelado. Então, eu coloquei um nível e fiz todo esse ajuste em relação. Então o berço ele está nivelado, não em relação ao chão, mas em relação ao nível real mesmo. A partir dali eu parafusei o fundo no berço para iniciar a construção e tive o cuidado de fazer com que ele estivesse bem alinhadinho com o centro do berço e através de um nível laser eu fiz uma linha central no fundo, porque a partir dessa linha eu faço um alinhamento de todas as anteparas, né? Eu pego o centro de cada antepara e alinho com o centro do fundo para que as peças fiquem todas alinhadas. Depois eu iniciei uma montagem de teste, porque eu estava com uma dúvida de que várias peças internas eu desenhei no modelo 3D e elas não faziam parte do projeto original, né, como o mobiliário interno e bancos do cockpit. Então são peças que eu construí no modelo digital e cortei na CNC. Eu estava com uma dúvida de se elas realmente, na realidade, elas iam se encaixar direitinho. Então, não tive nenhuma surpresa desagradável, né? Felizmente, todas essas peças que eu desenhei, elas se encaixaram perfeitamente, né? Então aqui eu já estava fazendo algum teste de um alinhamento das anteparas. Eu montei aqui a cozinha, onde a minha filhinha está brincando ali com a serragem, né? Como a cozinha ela é toda dimensionada em relação ao espaço entre as duas anteparas, eu montei ali para usar como referência a distância entre uma antepara e outra. Né? E aqui eu tenho um outro vídeo onde eu também fiz um teste com as peças da cama montada, porque também são peças que eu desenhei no modelo digital. Eu estava com dúvida se elas iam encaixar bem direitinho, porque eu fiz recortes da peça para se encaixarem nas anteparas. E também não tive nenhuma surpresa desagradável, porque tudo se encaixou bem direitinho. Então ali a gente consegue ver que eu já comecei a fazer a costura das intermediárias para dar seguimento à montagem do barco. Aqui nessas imagens que estão aparecendo aí, aqui no fundo também fiz um teste de uns bancos que eu desenhei e eles também são todos dimensionados direitinho e cortados com encaixes, né? Quando eu fizer essa montagem eu vou mostrar bem direitinho isso aí. Vamos falar então como foi o processo de costura e cola do casco.
Aqui eu tenho um vídeo de time-lapse do processo da costura e cola do casco, onde eu já tinha costurado as intermediárias junto ao fundo, né? E eu optei por manter todas as anteparas e o mobiliário interno no barco para que as peças do costado acompanhassem essas dimensões internas, né? Uma dificuldade que eu tive nesse processo aí foi, e além de estar fazendo essa costura sozinho, tá, de fazer com que a parte de baixo do costado ficasse num nível mais adequado para que a parte de cima ficasse alinhada com as pontas das anteparas. Então, nesse momento eu coloquei umas estruturas apoiadas nas anteparas e uma fita com catraca para puxar as intermediárias e o costado, fazendo com que ele acompanhasse as curvaturas das anteparas e chegasse nos pontos certos, né? Então, depois de ter feito ter puxado com essa fita com catraca, eu passei para pré-colagem, né? Que consiste em passar a cola fileteando por dentro, né? Em alguns pontos específicos, de forma com que não encostasse nas anteparas, porque as anteparas no próximo passo eu preciso desmontar elas, né? Então é uma pré-colagem do casco como um todo. E depois de pré-colado, ali na proa, onde a intermediária se conecta com o costado, ficou um pouco aberto, que é natural, né? E só com as amarrilhas de nylon não foi o suficiente para puxar o bico da intermediária com o bico do costado. Então eu também precisei colocar umas fitas com catraca para fazer essa puxada. E depois de puxada eu colei por dentro e foi o suficiente para poder tirar essas fitas. Depois, então, de feito a costura e cola do casco, eu fiz a montagem de uma roda de proa. Além de estrutura com compensado naval, eu também vou estruturar o barco com cedrinho. E eu optei por comprar as madeiras de cedrinho em caibros de 10 por 7,5. Porque comprar elas já beneficiadas nas dimensões que eu precisava sairia bem mais caro. Então, estou precisando também beneficiar elas, né? Porque tem várias ripas de 3x3, 2x2, 4x2 que eu preciso. Isso eu vou tirar tudo desses caibros de 7 por 7,5 por 10. E aí algumas lascas que sobraram desses cortes que eu fiz no cedrinho, eu aproveitei para montar uma roda de proa externa. Essa roda de proa ela não está no projeto original, mas optei por colocar essa estrutura a mais ali. Então, eu coloquei 4 filetes de aproximadamente meio centímetro cada um de cedrinho. Fiz 4 camadas com cola, acompanhando toda a curvatura de proa. E para manter essa curvatura, eu optei por colocar alguns parafusos no costado e passei uma linha de pesca puxando cada camada, né? E depois de colado, eu cortei as linhas de pesca e algumas delas ficaram por dentro da estrutura e isso aí não tem problema, porque depois vai ser tudo resinado e laminado. Então, não lembra um pouco aquela imagem clássica que a gente vê da Arca de Noé? Espero que tenham gostado do conteúdo e aguardo os comentários de vocês. Forte abraço!